E nós vamos conversar com o cientista político e professor da Faculdade de Ciências Sociais da PUC de Campinas, Vitor Barleta. Bom dia, Vitor. Bom dia, tudo bom? Tudo certo? Vitor, foi divulgada ontem uma pesquisa IPESP mostrando que em votos válidos o ex-presidente Lula tem 53% das intenções de voto contra 47% de Jair Bolsonaro. E agora há pouquinho saiu uma pesquisa Quest também mostrando os mesmos números, inclusive, com Lula vindo com 53% dos votos válidos e Bolsonaro com 47%. Como analisar esses novos números? A gente tem aí um cenário de estabilidade, já que as oscilações ocorrem sempre dentro da margem de erro, Vitor? Eu acredito que sim, né? Eu acho que o que a gente está vendo é a consolidação desse cenário extremamente polarizado, né? E imaginando que os institutos estão conseguindo dar conta das dificuldades com os levantamentos, né, que prejudicaram alguns levantamentos anteriores, né? O que a gente está vendo é que o eleitor basicamente já está, ao que tudo indica, definindo a sua posição nesse cenário e está mantendo, né? Então, até a tendência indicada é de que as migrações de voto, enfim, as transições já devem ter acontecido, né? E, enfim, né? Temos que acompanhar e, claro, ver o desdobramento dos próximos dias de campanha ainda, temos mais um tempo aí de campanha, mas ao que tudo indica, parece que vai ser o cenário, né? Então, ao que tudo, né, dois levantamentos confirmando, né, mantendo a mesma tendência, né? Vamos ver o que outros levantamentos nos dizem, mas aparentemente é isso, né? Vitor, você toca num aspecto importante que algumas sondagens têm trazido também, que é a consolidação do voto, né? O grau de certeza das pessoas que optam por um ou por outro candidato. A que você deve isso? É o fato deles serem candidatos já há muito tempo e desse cenário, de certa forma, já está desenhado também há um tempo razoável, já que não houve qualquer possibilidade de uma terceira via, da chamada terceira via, ter surgido? Olha, essa realidade de polarização está acontecendo no Brasil, de fato, já tem algum tempo, né? Assim, claro que a questão não é o estar polarizado em si, né? Mas é o tipo de polarização que nós temos hoje, né? As eleições, processo de disputa política podem ser polarizados, não há problema nisso, né? Mas como nós estamos num tipo de polarização bastante específica, né? No qual você tem um tipo de campanha, né, que é pautado num conjunto de ideias, num conjunto de valores, né, que intensifica essa polarização e que fortalece o discurso de nós contra eles. Então, o que a gente tem visto é a consolidação desse cenário, né? A gente tem que levar em consideração, né, que nos últimos tempos, né, você tem do lado do Bolsonaro uma radicalização do discurso, né, e do discurso religioso, né, ligado ao seu espectro ideológico, né, de tal maneira que a gente está vendo explodir aí casos, né, de agressões contra autoridades da igreja, enfim, todas essas demonstrações que a gente tem acompanhado, né? Então ele tem investido na continuidade desse cenário, né, na continuidade do cenário de polarização, né, e disseminação de ódio mesmo, né? Então ele está investindo muito nisso e aparentemente está surtindo efeito numa parte das pessoas, né? Então eu acho que independente de qualquer coisa, as pesquisas, o que a gente tem visto, os levantamentos é a consolidação desse tipo de cenário e de um cenário que está sendo incentivado, né? Acho que a gente não pode subestimar o trabalho ativo, né, desse outro lado desse outro lado do espectro polarizado, que está sendo sim de fortalecer um discurso de exclusão, né, e não de conciliação. O que, aliás, é uma característica que eu já abordei né, em outras conversas, outras entrevistas, desde a eleição, né, de 2018, desde a fala
né, do Bolsonaro quando ele ganhou a eleição em 2018, o discurso dele de vitória foi um discurso de nós contra eles, um discurso de polarizado, não foi um discurso de vamos caminhar para o entendimento. E foi isso que a gente viu o governo todo, né? Então eu acho que o cenário que nós temos aí é resultado desse processo, né? E que é uma estratégia política, né? Como o próprio Haddad falou no Roda Viva, ele tem razão, né? É investir no caos, é investir exatamente nisso. E, Vitor, falando de estratégia política e também ainda de pesquisas, ontem a Câmara dos Deputados aprovou a urgência do projeto de lei número 96, que foi protocolado em 2011 pelo deputado federal Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, que tem como alvo os institutos de pesquisa, estabelecendo multas e punições. Como é que você vê esse projeto e também essa estratégia bolsonarista de descredibilizar os institutos de pesquisa? Eu vou dizer com uma palavra bem clara: isso é uma aberração. Isso é um absurdo. Tá? Isso é uma aberração. Tá? Isso não tem o menor cabimento. Qual é o crime que você está criando? É o crime de fazer pesquisa? É o crime da pesquisa não adivinhar o futuro? Da pesquisa não dar a previsão exata do que vai acontecer? Essa ideia ela é absurda num nível. Porque a partir daí você criminaliza a ciência. Porque a ciência trabalha com pesquisa, com levantamentos, com probabilidades. Você busca a exatidão, claro, mas pesquisas de opinião, pesquisas desse tipo, lidam com a volatilidade da opinião, com as mudanças do dia a dia. A pessoa pode estar pensando uma coisa hoje e mudar de opinião amanhã, em função de qualquer evento. É uma aberração. Tá? Esse projeto não tem o menor sentido, né? Ele é absolutamente bizarro. Qual é o crime? qual é o crime em questão? É o crime de pesquisar, né? Se você estiver falando de uma conduta criminosa do Instituto, então qual é a conduta, né? Essas pesquisas, elas são sempre registradas, né? Você tem ali o registro desse tipo de pesquisa, principalmente pensando em pesquisas eleitorais, né? Você tem o registro delas, de como elas vão ser feitas, de qual é a base de entrevistados, do questionário. Tudo isso está registrado. Não tem nada escondido, né? Senão não pode nem divulgar. Se não tiver o registro, não pode nem ter divulgação desse tipo de resultado. Então, é uma aberração e é uma estratégia de ataque. Não somente a esse universo de pesquisa de opinião política, mas é mais um ataque à ciência, tá? Porque esse tipo de pesquisa é muito utilizado em análise política, certo? Então, você criminalizar a realização desse tipo de levantamento é um retrocesso, assim, eu não vou dizer nem que é retrocesso, porque você estaria que está imaginando, né, que em algum momento isso foi crime. Então não é nem retrocesso, é inventar algo novo, né? É tornar crime uma atividade de pesquisa. É absurdo, tá? Você dizer que tem que avaliar a pesquisa, você pode cobrar mais transparência na divulgação dos resultados, você pode cobrar, ok, então eu quero entender como é que é a sua base de dados, você pode querer cobrar tudo isso. Só que eu te digo, isso tudo já está disponível, isso tudo já existe, né? É questão de correr atrás, né, do registro dessas informações. Mas tudo bem, isso é um cenário. Agora, qual é o crime que você quer imputar ao Instituto de Pesquisa? É o crime de errar? É o crime de não adivinhar o futuro? É absurdo. Eu não tenho outra colocação para dizer. É absurdo. Agora, Vitor, enquanto tentam criminalizar, tipificar crimes, né, por parte dos institutos de pesquisa, existem crimes que já estão tipificados no Código Penal, infrações também que constam na nossa legislação eleitoral e na legislação ordinária de forma geral e continuam sendo cometidos aí em plena campanha, né? Ontem, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral determinou a abertura de uma investigação sobre um suposto esquema de desinformação das redes sociais para favorecer Jair Bolsonaro.
o ministro Benedito Gonçalves ordenou que o vereador Carlos Bolsonaro explique em até 3 dias o uso de suas redes pessoais na campanha. Independentemente desse fato, a gente vê aí indícios e delitos sendo cometidos todos os dias. Como é que você vê a atuação da Justiça Eleitoral em relação à campanha de agora, até tendo como parâmetro a de 2018, em que as chamadas fake news foram tão importantes para a determinação do resultado daquele pleito, Vitor? Olha, eu acho que essa atuação específica, né, com relação à intimação dada aí ao vereador Carlos Bolsonaro, ela uma sinalização importante, né? Ela, no sentido de tentar disciplinar esse universo, disciplinar no sentido não do autoritário, né? Mas é de responsabilizar as pessoas pelas informações que elas estão pondo em circulação. Né? Essa é a grande questão. Né? Porque esse universo, né, da divulgação de fake news e de deepfakes, até que nós já estamos vendo circular na campanha de agora, ele realmente precisa ser combatido. Nós precisamos ter ferramentas de fato para atingir isso. Né? Agora, o problema é que há uma disputa de poder, uma disputa política, né? E é feito num cenário, de novo, não de uma polarização que atingiu níveis de violência física, inclusive. Né? Então, a gente vê, muitas vezes, o TSE dando sinalizações fortes, né, em algumas direções, em alguns casos, em outras não tão fortes. Enfim, o que se percebe é que o judiciário ali está tentando lidar com essa questão, que é, ao mesmo tempo, a questão da preservação da lei, né, do universo jurídico, mas também uma questão desse jogo de força, desse jogo de poder que está acontecendo, né, a partir da ação, tá, mais do que atestada, mais do que comprovada, em particular de um dos lados, que é o lado que atualmente ocupa a presidência. Né? A gente tem uma ação que já está mais do que mapeada, mais do que definida, mais do que claro, né, de que eles fazem a utilização, né, desse tipo de mecanismo de rede, né, de divulgação, né, de informações em quantidades absurdas e de informações ou distorcidas ou absolutamente falsas. Né? Agora, o combate a isso, né, primeiro que ele é muito complicado, porque a gente não está falando só das informações que a gente pode ver, né, das redes sociais que são visíveis, que tem um portal onde você acessa o que é compartilhado. A gente está falando dessas redes invisíveis, que são os mecanismos de WhatsApp, Telegram e outras coisas parecidas, e que a gente só descobre, né, a barbaridade que está circulando quando ela chega até, né, diretamente no seu celular, né, quando alguém compartilha com você aquela informação ou quando te coloca em algum grupo. Né. Então, a regulação disso não é uma tarefa simples, né, e ela depende de um processo de conscientização do cidadão, que também não é simples, né, ainda mais no cenário que nos encontramos, né, ainda mais no cenário de desconfiança plena de uma parte da sociedade, dos mecanismos científicos de produção de conhecimento, né, das fontes de divulgação de informação. Né. Então, o que me parece, pelo menos do que a gente acompanha, né, do que é possível acompanhar, é de que nós temos a Justiça Eleitoral agindo nesse equilíbrio muito complicado, né, de cumprir o seu papel, de dar uma diretriz e, ao mesmo tempo, não causar um conflito com a força. Eu vou usar a expressão força aqui porque é exatamente isso. Né? É a história do cabo e o soldado num jipe. Né? Aquele recado dado anos atrás, ele é um recado, né, muito claro no sentido de, olha, o direito ele depende de um aparato de força para existir. Né? Depende de que as pessoas reconheçam a legitimidade do direito, né? Reconheçam que ele é legítimo, mas, no limite, tem que ter um aparato de força para garantir o cumprimento da lei.
E o que ele está dizendo é que a força pode não se sujeitar mais ao direito, nesse recado, né? Então, eu acho que o judiciário está lidando o tempo inteiro com isso, né? Está se equilibrando nesse processo, tentando, de um lado, manter, né, dar sinais de manutenção dessa estrutura, e de outro, tentando não distender demais, né, para não estimular reações descabidas, né, de um setor da política, né? Não é uma disputa fácil. E, Vitor, ontem a gente teve o ex-presidente Lula concedendo uma entrevista ao podcast Flow, né? E até então o recorde de audiência simultânea do programa era de 573 mil pessoas, uma entrevista de Jair Bolsonaro em agosto. E o ex-presidente superou 1 milhão de pessoas, quase o dobro do recorde anterior do atual presidente. Quão importante é, não só para o ex-presidente Lula, mas para os políticos, de uma forma geral, ocuparem esses espaços como os podcasts, que vão além da mídia tradicional, Vitor? Olha, eu acho que tem a questão de você alcançar públicos diferentes em primeiro lugar, né? Esse universo dos podcasts, né? Esse universo da comunicação nas redes, né? Seja canais, enfim, ele opera muito por nichos de adesão, né? Nichos de pessoas que vão gostar de acompanhar um determinado formato de apresentação de conteúdo e vão não gostar tanto de outros, né? Vão gostar da linguagem de um apresentador mais do que de outros. E é a linguagem da rede, é a regra dessas redes, ou seja, ela vai oferecer sempre mais do mesmo para o seu assinante, para a pessoa que está, né, cadastrada dentro dela. É sempre mais do mesmo, é a coisa do algoritmo, oferecer aquilo que fideliza essa pessoa, né? Então, é importante circular, né, nessas mídias todas, né, que já estão nesses espaços que já são consolidados ali, que as pessoas acompanham, que tem essa frequência de audiência, para você tentar justamente conversar com o maior número possível de pessoas, né? Porque, inclusive, dentro desse universo, né, virtual, né, existe a tendência, como eu falei, do público ser sempre mais ou menos o mesmo, né? Existe uma entrada de pessoas ali, né, ao longo do tempo, mas você tem uma fidelização, né, da sua audiência ali, das pessoas que te acompanham, né? Então é bastante importante, principalmente, tá, naqueles espaços, né, podcast, o que quer que seja, aonde, ainda que você possa ter discordâncias, né, com as opiniões dadas ali pela pessoa que conduz, ainda que você possa dizer, não concordo com tudo, não, né, mas verificar se a pessoa mantém um mínimo de estrutura de debate aberta ali, de maneira a respeitar essas regras né, do combate à desinformação, enfim, né? Acho que onde há um mínimo de respeito ao ambiente democrático, acho que vale muito a pena debater, né? Vale muito a pena conversar, né? Não é para você também aceitar e dialogar em espaços onde essas regras desaparecem e inexistem, né? Mas eu acho que sim, vale muito a pena ocupar esses espaços, né? O futuro presidente Lula, ele conseguiu ontem uma marca importantíssima, né, dentro dessa visualizações simultâneas, né, de acompanhando ali, ele bateu ali o recorde, é uma marca não só no Brasil, mas na internet mundial mesmo, né, de pessoas acompanhando uma entrevista desse tipo, entrevista política, né? E eu acho que é fundamental. Acho que você atinge pessoas diferentes, você mostra suas ideias para um público novo. Você traz o seu público, né, para dialogar junto ali, e isso é fundamental, né? É assim que você tem que operar mesmo no campo da política. Vitor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Até a próxima. Bom dia para todos. Bom dia. Conversamos aqui com o cientista político e professor da Faculdade de Ciências Sociais da PUC de Campinas, Vitor Barletta. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.